Olá, boa noite para você. A guerra do tráfico que muda a rotina nas comunidades. Mais de 450 estudantes ficaram sem aula hoje à tarde. A creche e a Escola Municipal de Rio Marinho, Cariacica, não funcionaram. Foi o medo dos moradores depois de uma noite de terror com vários disparos. Assim foi a noite de moradores da região de Alzira Ramos e Jardim Botânico, em Cariacica. Os tiros começaram por volta das 11 horas da noite, mas a guerra entre gangues rivais continuou pela manhã e mais tiros foram ouvidos por volta das 8 horas. Foi muito tiro, mais de 200 tiros, sem brincadeira, mais de 20 homens armados, correndo pra lá e pra cá, uma insegurança total mesmo no bairro. A gente já acordou assustado, né? E com criança pequenininha dentro de casa, a gente fica meio acuado. Depois da noite de conflitos que colocou moradores em meio ao fogo cruzado, escolas e creches municipais suspenderam as aulas no período da tarde e da noite. Avisos foram colados nos portões. Já nas escolas estaduais, as aulas foram mantidas. Ainda assim, o número de alunos foi bem menor. Muitos pais preferiram não enviar os filhos. Segundo a prefeitura, as unidades de saúde de Rio Marinho e Jardim Botânico também funcionaram normalmente. À primeira vista, a avenida principal demonstra uma aparente normalidade, com comércios abertos, ônibus circulando e pessoas andando de um lado para o outro. Mas, quando a gente se aprofunda na realidade da região, o que a gente nota é um medo velado. Nenhum morador quis gravar a entrevista. A maior parte das instituições de ensino estão com avisos de aulas suspensas em seus portões e o policiamento teve de ser reforçado após a noite de terror. Moradores desse condomínio, que fica ao lado da passarela que liga os dois bairros, estão exatamente no meio do fogo cruzado e as marcas de balas ficaram nas paredes. Longe das câmeras, eles contaram que dezenas de homens participaram do conflito e que algumas armas teriam sido arremessadas no matagal que fica próximo. O capitão Grace relata que o foco é identificar os envolvidos e o policiamento seguirá reforçado. Temos um histórico muito intenso de apreensões de drogas na região, porque a gente identifica um ponto de tráfico, a gente vai lá e intensifica a presença do policial até realmente fazer alguma apreensão. A gente já tem feito isso aí no decorrer do tempo, no bairro que está tendo esse problema e também nos bairros vizinhos. E o que a gente tem feito agora é identificar, através de imagens de câmera de segurança, informações, denúncias, quem são esses supostos criminosos que fizeram esses ataques. Então a gente tem informação que são conflitos armados entre facções rivais, mas estamos tentando identificar agora com o setor de inteligência os atores para tentar efetuar as prisões. Olha, qualquer denúncia que ajude a polícia a identificar os criminosos pode ser feita no 181, a denúncia pode ser anônima. Uma casa foi metralhada em Vila Velha. O crime aconteceu em Balneário Ponta da Fruta. Marcas de tiros ficaram em várias paredes da residência. A PM afirma que 2 pessoas foram baleadas e socorridas ao Hospital Antônio Bezerra de Faria. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Um carro envolvido no ataque foi encontrado abandonado próximo ao local. Ele foi guinchado. Está na cadeia o suspeito de fazer um arrastão em um salão de beleza, também em Vila Velha. No dia do assalto, o criminoso estava com o uniforme de uma empresa. O assaltante já chega com a arma em punho. Usando indevidamente o uniforme de uma construtora, ele começa a recolher os pertences das vítimas. O crime aconteceu no dia 1º de abril em um salão de beleza que fica em Itapuã, Vila Velha. Logo após o crime foram obtidas imagens de vídeo monitoramento tanto do interior quanto do exterior do estabelecimento. Foram obtidas ainda imagens produzidas pelos circuitos estaduais e municipais de cercamento eletrônico. As investigações mostraram que ele contou com a ajuda de uma mulher que não foi identificada. A mulher foi ao estabelecimento, se certificou sobre o perfil das pessoas que ali se faziam presentes e posteriormente orientou o regresso do infrator, do criminoso, no estabelecimento, a fim de que ele roubasse todas as presentes. Logo depois, nós já o vimos na companhia dela, através de imagens produzidas pelo dispositivo de cercamento eletrônico. Só que nessas imagens ela aparece exclusivamente de costas, na condição de passageira de uma motocicleta. Então não foi possível a identificação dela, o autor se recusa a identificá-la. O suspeito chegou a manter a proprietária e mais 7 clientes reféns dentro do banheiro enquanto fazia a limpa no local. Num primeiro momento, no primeiro ciclo desse arrastão, foram subtraídos os smartphones de todas as vítimas. Num segundo ciclo, esse criminoso repassou pelas vítimas, subtraindo as alianças delas.
E, por fim, ele ordenou que todas elas fossem trancadas em um banheiro. Se frustrou ao saber que não havia como trancá-las ali, que não havia uma chave com a qual ele pudesse trancar a porta por fora. Ele então ordenou que as vítimas permanecessem lá por 10 minutos. O Elton Pereira de Oliveira, de 29 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira em casa, em Cobi de Cima, Vila Velha. Assim que viaturas se aproximaram do bairro, ele tentou empreender fuga exatamente pelo caminho já conhecido pela Polícia Militar. Então, quando ele tentou se evadir do imóvel, ele já foi cercado e recebido por policiais que o aguardavam do lado de fora. O suspeito já tinha cumprido pena de 5 anos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas. Ele deixou a prisão em 2017. Dias após o roubo do salão, a moto dele foi identificada pelo cerco eletrônico de Vila Velha. A guarda municipal chegou a fazer a abordagem, mas ele conseguiu fugir a nado por um córrego na região. Ele confessou a autoria do roubo e alegou, pelo menos, que assim que ele negociou a venda desses objetos com uma pessoa, marcou um encontro com o suposto comprador e, em meio a esse encontro, ele teria sido roubado e teria perdido, então, as alianças, notebooks, celulares, inclusive a arma empregada neste roubo. Ele afirmou que entre bandidos não poderia haver esse tipo de conduta, inclusive afirma que vai se vingar desse infrator dentro do sistema prisional. Que beleza, e aí fica o ciclo da maldade, né? Olha, gente, uma mulher teve parte da orelha arrancada em uma briga por causa de ciúmes. Olha só como ficou a vítima. Ela teve a orelha mordida e um pedaço foi arrancado. Essa confusão aconteceu no bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra. E o bate-boca foi ali no meio da rua mesmo. Só que o problema começou dentro de uma loja, entre um comerciante e a vítima. Segundo a polícia, o homem chamou a esposa e a filha para o local e nisso aconteceu toda essa agressão. A vítima precisou ser levada ao hospital. A Polícia Civil diz que a ocorrência foi registrada como lesão corporal e que depende da manifestação por parte da vítima para que prossiga com a investigação. Vai continuar na cadeia o homem que agrediu e ameaçou de morte a ex-mulher em Vila Velha. A vítima estava com a filha de 1 ano no colo. Na cozinha, o fogão foi destruído e mantimentos espalhados no chão. A TV de tela plana, que ainda está sendo paga, foi quebrada com um soco. A casa pertence a essa diarista de 25 anos que não quer ser identificada. A destruição foi causada, segundo ela, pelo ex-marido, um vendedor ambulante de 29 anos. Separados há 3 dias, ele não aceita o fim da relação. Eu estava dentro de casa, já com o portão trancado, e ele lá fora já falando coisa pela janela. E eu quieta e falando, vou chamar a polícia, você me deixa quieta. Aí ele falando, pode chamar que hoje eu te mato. Dentro de casa, o ex-marido continuou com as ofensas. Pegou uma faca e passou a ameaçá-la de morte. Tudo isso foi feito na frente da filha do casal, uma menina de 1 ano. Quando ele entrou, ele já foi direto na televisão. Quebrou tudo que tá lá dentro de casa, falando, você sai daí, você sai daí. Aí eu resolvi vir cá. Quando eu vim, ele foi me bateu com a neném no colo. Puxou meu cabelo e me deu chute e tapa. Aqui na rua, a diarista implorava para que o ex-marido parasse com as agressões. Ela também gritava por socorro. A sogra de uma colega minha me chamou e me puxou para lá, para dentro da casa dela. Ainda possesso, o vendedor pulou esse muro, veio correndo aqui, ó, para essa direção. Aqui o que ele fez? As duas se trancaram dentro de casa e ele veio para essa janela. Olha o estado que a janela ficou. No intuito de ainda continuar com as agressões, o que ele fez? Arrombou aqui, ó, quebrou o vidro, amassou ali a estrutura da janela, justamente para poder tentar entrar. Foi nesse momento que elas chamaram a polícia. Madison Silva dos Santos acabou preso e levado para o plantão especializado da mulher. Com medo, a vítima não dormiu em casa. Na manhã de hoje, ela ficou desolada ao ver a casa destruída. Ele não me dá nada e ainda destrói o que eu tenho, que não tem nada dele dentro de casa. Ela conta que durante 4 anos foi casada com um vendedor, tempo que foi obrigada a suportar diversos episódios de violência doméstica. Mas em nenhuma das vezes ela teve coragem para denunciar. Machucada física e psicologicamente, ela se orgulha da coragem que teve em denunciar o agressor e aconselha outras mulheres que ainda não tiveram a iniciativa de pedir socorro. Denuncie, tem que denunciar. E o homem não muda, não adianta. Se fez uma vez, vai fazer sempre. Isso aí, o homem não muda, tem que denunciar.
A seguir, gasolina mais cara no Espírito Santo e vereador arranca placa de sinalização na Serra. Veja já já. A gasolina voltou a subir, já passa de R$ 6,00 o litro em alguns postos no estado. Carros não paravam de chegar nesse posto de combustível que decidiu segurar o preço. Eu vim abastecer, que eu tava com meio tanque, né? Eu vim garantir. Falou que vai baixar, vai cair 1 centavo, eu já corro pro posto. Não dá nem um mês, aumenta tudo de novo. Nessa quinta-feira, tributos federais, conhecidos como PIS e COFINS, voltam a ser cobrados de forma integral sobre combustíveis. O motivo é o fim da validade da medida provisória que foi editada em fevereiro pelo presidente Lula. Desde então, ela vinha mantendo de forma parcial a tarifa do imposto federal, o que ajudava a segurar os preços. Agora, as previsões apontam para um aumento de 34 centavos no litro da gasolina e 22 centavos no litro do etanol. Essa desoneração dos combustíveis, né, foi feita no governo ainda do presidente Bolsonaro, no momento aí pré-eleitoral. A previsão era de retorno, né, dos impostos federais a partir de 1º de janeiro de 2023, mas o governo que assumiu tomou a decisão de adiar o retorno. Então agora, a partir de hoje, 29 de junho, está prevista o retorno do PIS/COFINS sobre a gasolina A, saindo dos atuais 47 centavos por litro para 79 centavos por litro, né, isso na gasolina vendida pelas refinarias para as distribuidoras, além do retorno da CID, de 10 centavos por litro. Anteriormente estava previsto para os impostos federais retornarem apenas no dia 1º de julho. Só que desde que a medida provisória perdeu a sua vigência no dia de ontem, hoje já é possível encontrar postos de gasolina em que o combustível encontra sendo vendido a preços acima de R$ 6,00. Os postos têm autonomia para definir os preços que vão cobrar, mas quando há aumento no preço nas refinarias ou nos impostos, eles costumam fazer o repasse ao consumidor rapidamente. Que o posto de gasolina ele vai aumentar se ele tiver efetivamente a necessidade de fazer esse aumento. Porque se ele fizer um aumento e o seu vizinho não fizer, ele sem dúvida vai perder volume de venda. O Sindicato dos Postos do Estado afirmou que os preços dos combustíveis no Brasil são livres e que o Estado não regula preços, tampouco margens de lucro. Olha só o que fez um vereador da Serra, gente. Ele derrubou uma placa de sinalização e autorizou por conta própria uma manobra proibida há 2 anos. O Jefinho do Balneário, do PL, registrou a cena e publicou o vídeo nas redes sociais. Ele afirma que não concorda com a proibição, alegando que atrapalha a mobilidade. Pouco depois, o vereador reinstalou a placa em outro ponto, um pouco mais distante, e afirmou que aquele sim era o ponto certo. A placa tinha sido instalada pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Estado, DR, na rodovia S010, em Jardim Limoeiro. Bem, o órgão afirmou que o pedido foi da Associação de Moradores devido ao número de acidentes ali no local e que está avaliando internamente as possíveis medidas a serem tomadas depois do que aconteceu aí com o vereador. O governo brasileiro tenta reverter a decisão do Japão de suspender a compra de aves aqui do Espírito Santo. As autoridades do setor afirmam que a medida não tem embasamento técnico. A feira da Ângela já está garantida para esse resto de semana. Para essa dona de casa, a carne de frango e os ovos continuam na lista. Vou comprar, porque é uma coisa que é tão fiscalizada, né? Eu acho que é impossível a pessoa deixar passar uma doença, uma fiscalização. A Ângela está segura, mas muita gente aí de casa pode estar com certo receio por causa da gripe aviária. É que nesta semana o Japão decidiu suspender a compra de aves do Espírito Santo após o primeiro caso da gripe em ave doméstica. A doença foi confirmada em um pato e um ganso em uma propriedade na Serra. Até então, só havia registros em aves silvestres. No entanto, autoridades criticam a medida por se tratar de criação doméstica, o que não afetaria a produção comercial. Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, só deve existir algum tipo de restrição ou embargo à comercialização internacional quando um foco,
no caso, né, da gripe aviária, ocorrer em aviário comercial, em criadores comerciais, o que não foi o caso. Nós tivemos um foco aqui em aves domésticas, de fundo de quintal, e não nos aviários que fazem toda essa produção comercial. O diretor da Associação dos Avicultores do Espírito Santo explicou que as aves passam por uma inspeção rigorosa de qualidade. De janeiro até maio deste ano, né, nós comercializamos cerca de 216 mil quilos de carne de frango para o Japão. Então, é um mercado que estava se consolidando. Então, nós esperamos que o governo federal, a quem cabe as negociações bilaterais, né, que ele negocie e faça a reversão dessa decisão do Japão. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o Brasil está prestando as informações ao Japão, que espera que as exportações para lá sejam retomadas naturalmente, mas não deu estimativas de quando isso deve ocorrer. Interdição na rodovia das Paneleiras. Veja no retorno do TN2. TN2 de volta para te avisar que a rodovia das Paneleiras será totalmente interditada para as obras mais uma vez. Essa interdição será durante a madrugada, começa amanhã, sexta-feira. Isso vai se repetir entre os dias 30 de junho e 6 de julho, sempre a partir das 11 da noite. O fluxo de carros será totalmente interrompido nos dois sentidos até às 5 da manhã do dia seguinte. Essa interdição é para a conclusão das obras do complexo viário de Carapina. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite. Até amanhã.